Programa 15 Minutos. Conversas inteligentes com Léo da Silva Alves. Canal YouTube São Paulo, Brasil. Estamos a iniciar o nosso programa 15 Minutos com a companhia muito feliz da doutora Maria Tereza Serrenho, de Portugal, que nos dá o privilégio de estar aqui nesse espaço, um espaço em que a gente procura compartilhar reflexões sobre os temas que verdadeiramente interessam. A internet está é uma terra de ninguém, com um espaço democrático para a informação, mas sabidamente também com que se pode considerar certo lixo cultural. Então, esse espaço é um espaço que esperamos ser para a reflexão de temas, de assuntos que realmente interessam às pessoas na sua vida, no seu cotidiano e na sua dignidade. Doutora Maria Tereza, tudo bem aí em Portugal? Tudo bem. Temos um verão prolongado. Pois é verdade. E também temos esse cenário de pandemia. Os números mudam a todo instante, nós não podemos falar em números, porque o que se fala hoje, no dia seguinte, é consideravelmente diferente. Ou a mais, ou a menos, sobem, desce. Mas Portugal, ao que parece, dentro dos padrões europeus, parece que foi um dos países que menos sofreu, o que não significa a dor de muitos portugueses, de muitas famílias. Qual é a situação hoje no panorama geral? Como é que as pessoas vivem no momento? É mau. Hoje foi o dia em que houve mais infectados, sempre. Portanto, as coisas têm vindo a aumentar, o que não é nada bom, como é evidente. Há hospitais que já estão lotados, o que também é muito mau, na parte da emergência, da Covid, e, portanto, estamos muito preocupados com isto. Claro que ainda não chegou o frio, ainda não chegou a época das gripes sazonais, portanto, o quadro não é realmente muito favorável. Estão a considerar o uso de máscaras mesmo na rua, todos os dias. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer. Houve a situação da abertura das universidades, de virem gente de muitos lados, inclusive os estudantes de Erasmo que apareceu, que vieram de França e de Espanha, trouxeram vírus. Já houve já situações nas universidades também com isso, e depois vai-se espalhando pela população, não é? As pessoas contactam umas com as outras e isso é realmente preocupante. Esperemos melhores dias, que as coisas não estão muito fáceis realmente. E Portugal recebe, de fato, estudantes de considerável parte do mundo, não é? Inclusive do continente europeu, do continente africano. Mesmo países de língua portuguesa e de outras partes da Europa vão estudar em Coimbra, em outros sítios Claro. de Portugal, e aí, além do intercâmbio cultural com os demais países da Europa, inclusive com brasileiros. Né? Mas, enfim, esperamos que isso passe. A verdade é que deixará marcas e o mundo não será o mesmo depois disso. Não é? Muitos protocolos, muitos hábitos serão substancialmente alterados. Mas, minha doutora, nós estamos aqui no Brasil com eleições municipais esse ano. E há um sistema consideravelmente diferente do sistema de organização administrativa portuguesa. Esse sistema já foi adotado no Brasil, mas isso foi adotado em políticas eras em outros tempos e, obviamente, as novas gerações não conhecem. Então, fica muito difícil, por exemplo, explicar às pessoas aqui que não há prefeituras como nós em Portugal, como nós aqui conhecemos, e que as câmaras de vereadores representam em Portugal o poder executivo. Então, eu pediria à minha querida doutora, que é uma pessoa diretamente ligada à atividade da organização administrativa portuguesa, tem uma participação cívica muito importante, e
para que nos dissesse o que é exatamente uma Câmara de Vereadores em Portugal. Aqui não se chama Câmara de Vereadores, chama-se Câmara Municipal, do município. Portanto, as câmaras são... As câmaras municipais, no entanto, são compostas por vereadores. Sim, portanto, é isso que eu ia chegar. A Câmara Municipal do Conselho, de cada Conselho, e o Conselho é constituído por freguesias. Na Câmara Municipal, o Executivo tem um presidente da Câmara e tem vereadores. Vereadores executivos também, e às vezes tem vereadores não executivos que são, por exemplo, quando ficam em minoria da oposição, são vereadores, mas não ficam a tempo inteiro, portanto, colaboram nas reuniões da Câmara, nas decisões, mas não são executivos. Geralmente são entre 7 os elementos, nestas câmaras mais pequenas, como eu vivo numa cidade relativamente pequena, Caldas da Rainha, e, portanto, temos o Presidente da Câmara, temos 5 vereadores efetivos e 2 que são da oposição, mas que estão presentes nas sessões de Câmara. Depois a Câmara também é gerida pela Assembleia Municipal, que são também eleitos, portanto, membros da Assembleia, e que, no fundo, ratificam e fiscalizam a ação da Câmara. As assembleias municipais realizam esse trabalho de fiscalização, mas elas não estão permanentemente reunidas. Elas se reúnem extraordinariamente. Uma média de quantas vezes por ano, por exemplo? Reúnem todos os meses, normalmente, mas por vezes mais do que uma vez por mês. Depende dos assuntos que tiverem a tratar, porque há situações que têm que ser realmente ratificadas pela Assembleia para que sejam executadas. Portanto, vem da reunião de Câmara, dos vereadores com o Presidente da Câmara, e vão ser propostas à Assembleia que as ratifica, ou rejeita, também pode acontecer. Portanto, e nesse caso, quando as reuniões de Câmara trazem muitos assuntos para a Assembleia Municipal, a Assembleia reúne ordinariamente, mas também reúne extraordinariamente quando é necessário. A isso que nós chamamos de vereadores executivos. Vamos dar um exemplo. Então, nós teríamos um vereador, por exemplo, encarregado de gerir uma determinada área de interesse municipal. Seria isso? Exatamente. Aos vereadores de educação, de turismo, da cultura. Portanto, geralmente os pelouros são distribuídos pela variação. Quem faz a escolha é o presidente da Câmara. Quem faz a escolha e destina as atribuições aos seus colegas. Sim. E esses mantêm uma atividade regular, diária, atuando no Poder Executivo. Sim, a tempo inteiro, geralmente. Dos vereadores, de maneira geral, como é que é a imagem dos vereadores, de maneira geral, em Portugal? Como é que a sociedade os vê? Os vê como representantes da população, correspondem às expectativas? Qual é a avaliação geral na percepção da sociedade portuguesa? É claro que há tudo. Há vereadores que são muito considerados, há outros que nem tanto, como é lógico. É de salientar que quem foi eleito é o Presidente da Câmara. Os vereadores geralmente fazem parte da lista da lista que foi candidata à Câmara. Vão seguindo, não é? Depois os pelouros são distribuídos pelo Presidente da Câmara, portanto, que considera que o vereador X tem que ter este e este pelouro, o outro tem a o urbanismo, o outro tem o pelouro dos jardins, por exemplo, da manutenção das ruas e essas. E aí, pronto, há pessoas que se encaixam bem nos cargos e que realmente se esforçam e que se nota a ação,
e há outros que lá andam, que lá andam, não é? E portanto, com certeza que quem dá mais respeito é aqueles que as pessoas sentem que os representam e que estão a tratar do bem comum, porque muitas vezes estão a tratar de outros bens que não são tão comuns assim. E o urbanismo, por exemplo, tem sido uma coisa muito polémica. Isso faz parte da diversidade humana, com as suas personalidades, com as suas qualidades, as suas vicissitudes. Isso é, enfim, da personalidade humana. Doutor, nesse período de pandemia, as câmaras municipais tiveram algum papel no sentido de deliberação, de determinações pontuais, específicas para os municípios, ou foi realizada uma política geral? A República Portuguesa estabeleceu uma política geral para todo o país? Ou houve essa peculiaridade em atribuição a cada Câmara de Vereadores? Há as duas situações. Portanto, há coisas que são gerais, que realmente é o governo que as coloca, não é? Nomeadamente o uso das máscaras, fechar isto ou abrir aquilo, claro que é o governo. Mas as câmaras municipais tiveram ação e as juntas de freguesia também, que é uma outra, é se calhar o poder mais perto do povo, que em muitos lados não existe, portanto, é uma particularidade de Portugal. As juntas de freguesia tiveram um papel importante porque são muito perto das pessoas e ao mesmo tempo, as pessoas sentem apoio na sua junta de freguesia, portanto, sentem que ali está alguém com quem podem falar. Aqui, por exemplo, nas juntas de freguesia das Caldas Cidade, as juntas tiveram a preocupação de ir entregar uma máscara à casa de cada freguês, de cada cidadão, como exemplo de que é bom usar, que é preciso usar as máscaras. A Câmara Municipal teve um papel importante, temos uma praça muito particular aqui nas Caldas, que é uma praça diária, um mercado de fruta e de legumes, e que é ao ar livre, que é muito emblemática, e teve que ser fechada na altura, portanto, a Câmara fechou, mas arranjou depois um sítio onde as pessoas podiam ir abastecer-se e as pessoas venderem os produtos para fazer as análises. Para fecharmos, doutora, me diga o seguinte: as pessoas estão seguindo de maneira geral as recomendações sanitárias? A gente percebe notícias assim de incidentes mundo afora, em aeronaves, em aeroportos, em restaurantes. São casos excepcionais, é verdade, mas de maneira geral, as pessoas estão se adaptando, dentro do possível, a essa realidade, como o uso da máscara, que é alguma coisa nova, incômoda, enfim, mas absolutamente necessária. Eu penso que tenho contactado com algumas pessoas que vieram até de outros países e que têm referido que aqui se nota que as pessoas cumprem. Portanto, ninguém entra num estabelecimento sem levar a máscara, têm essa preocupação e, do modo geral, não quero dizer que não haja exceções, as pessoas cumprem bastante essa situação. É claro que se nota menos gente nas ruas, menos gente nos estabelecimentos. Há estabelecimentos de restauração, sobretudo, que estão em condições muito más, alguns estão a fechar porque não há público suficiente, não conseguem aguentar-se com as restrições que estão impostas e com o pessoal e com muito menos clientes, como é evidente. Portanto, há realmente situações complexas. De um modo geral, acho que as pessoas têm aceitado, têm feito os possíveis para se preservarem e para preservarem os outros. É lastimável esse cenário, não é? Essa culinária portuguesa tão gostosa, os restaurantes tão aconchegantes, a gente fica a imaginar o que isso representa para essa cultura portuguesa que faz parte. É muito complicado. E o que representa para estabelecimentos tradicionais que vêm de famílias e que estão a experimentar esse ambiente.
Muito obrigado, minha querida doutora. Eu sou imensamente grato pela sua companhia participando desse nosso espaço. Fico muito agradecido, fico muito feliz. Foi um gosto. Espero ter contribuído para algo. Nós temos um oceano e uma pandemia a nos separar no momento, não é, doutora? Esperemos melhores dias. O oceano a gente vence em poucas horas, a pandemia a gente ainda não sabe até quando. Mas, com a graça de Deus, tudo haverá de ser superado. Vamos com saúde. Um beijo a todos os nossos queridos irmãos e irmãs portugueses. Muito obrigado. Obrigada igualmente para aí, para o Brasil. Tudo a correr bem. Obrigada. Programa 15 Minutos. Conversas inteligentes com Léo da Silva Alves. Canal YouTube São Paulo, Brasil.